Meus amados irmãos, com muita alegria, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Francisco Vicente, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, e é uma alegria imensa estar participando deste trabalho tão importante para nós neste momento, que é relacionado à campanha Nordeste para Cristo. E em minhas mãos está aqui o devocionário de oração. Hoje, o segundo dia, o tema que me foi atribuído para este dia tem como título Fortalecendo na Oração, orando por missões. Louvo a Deus porque a igreja em Mossoró é uma igreja missionária e estamos à frente do departamento de missão também desta igreja. E creio que não é coincidência, mas a providência de Deus é este tema que nos foi incumbido neste dia, orando por missões. Diz o texto bíblico de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Meus amados, somos chamados à oração. A Bíblia nos orienta, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18. Jesus viveu uma vida de oração. Jesus foi um exemplo de oração e nós também devemos vivê-la, ou seja, viver ou ter uma vida de oração. A igreja, como agência do reino de Deus, anuncia as boas novas em toda a terra e com isso enfrenta diretamente a oposição do maligno, do inimigo das nossas almas, que não quer ver o avanço do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, orar pela evangelização, orar por missões, também é orar por aqueles que estão realizando esta grande obra, interceder pelos nossos missionários, interceder a Deus pela proteção, pela vida dos missionários e suas respectivas famílias, né? Visto que muitos estão em áreas de extrema perseguição religiosa. É o caso do irmão Warner, da irmã Gisa, da sua filhinha Loruama, que estão num país muçulmano, onde tudo é adverso à sua cultura e aquilo que eles estão pregando ali, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos, evidentemente, são os adversários que se levantam para impedir a realização da obra missionária. E o apóstolo Paulo assim se expressa: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, né? Então precisamos de orar. A obra missionária, o trabalho missionário, o trabalho transcultural, precisa muito das orações da igreja. Ao fazermos nossas orações missionárias, façamos de forma específica, ou seja, procure lembrar o nome das famílias missionárias, lembrando os missionários, as suas famílias, né? Locais onde exercem a sua atividade missionária, reconhecendo, amados, que é uma tarefa difícil, né? Lembrar, é claro, do nome de todos, mas nós estamos aqui na Secretaria de Missão e estamos prontos para lhe fornecer o nome dos nossos missionários. Quando falamos aqui na oração específica, é claro, começando pelos de casa, começando por aqueles que foram enviados por nós, por aqueles que estão exatamente sob os nossos cuidados, mas não deixando, evidentemente, de orar por todos aqueles que nós sabemos que estão além fronteiras, que estão enfrentando barreiras, né, culturais e tantas outras coisas relativamente à obra missionária. Então, a Secretaria Nacional de Missão, ela também tem todo um cadastramento, possui informações sobre os missionários cadastrados naquela secretaria, né?
em todos os continentes. Onde quer que existam missionários enviados pela Secretaria Nacional de Missão aqui no Brasil, eles têm lá essa relação de nomes que você pode ter acesso também e orar por estas famílias. E como dissemos, além disso, a igreja da sua cidade, a igreja local. Aí me refiro aqui à nossa igreja. Nós estamos prontos, através do nosso DEMADEM, Departamento de Missões da Assembleia de Deus em Mossoró, de fornecer os nomes das nossas famílias que foram enviadas, inclusive com todos os membros das respectivas famílias. Ore também, meus amados, por sua igreja local. E quando falamos em orar pela igreja local, não esqueça de orar pelo seu pastor, não esqueça de orar pela nossa liderança da igreja local, pelos nossos membros, pelos nossos congregados, pelos trabalhos de evangelização que realizamos, para que não se perca no ar exatamente o esforço, né, de cada um, de cada segmento de evangelização, mas que na verdade encontre lugar nos corações e possamos ver vidas transformadas pelo poder maravilhoso do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ore também por sua igreja local, por missões. Orar por missões é orar na vontade de Deus, né? Interceda por um reavivamento genuíno, com base na palavra de Deus. Assim como ocorreu em Tessalônica, que recebeu o Evangelho e o reproduziu por toda a região da Acaia e Macedônia, né? Que isto também aconteça lá onde estão os nossos missionários. E quando dizemos lá, é claro, estamos falando de uma forma transcultural, mas a evangelização, ela é feita à luz da Bíblia, é feita em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ore pela evangelização local, ore pela evangelização regional, ore pela evangelização transcultural. Que a orientação das Escrituras Sagradas sobre a oração e intercessão possa ser uma prática constante na nossa vida espiritual. Alguém já disse, amados, e é a grande verdade, nós precisamos de orar. Diante de tudo que está diante de nós para realizarmos, devemos orar. E alguém já disse que quando assim procedemos, ou seja, orar antes de qualquer coisa é uma dependência de Deus. Orar depois que as coisas acontecem e que somos vitoriosos e que Deus tem abençoado é exatamente um gesto de gratidão. E orar sempre é comunhão com Deus. Não é por acaso que o apóstolo Paulo nos ensina que devemos orar sem cessar. Então, esta é a nossa mensagem neste segundo dia, né, do nosso devocionário de oração. Né? E aqui estão os motivos que queremos repassar a todos vocês. Motivos de oração. Para que o Senhor levante vocacionados cheios do Espírito Santo para trabalhar nos campos brancos. Porque é o que a Bíblia nos ensina. João 4:35. Levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Para que os campos missionários ao redor do mundo venham a plantar igrejas sadias e discipular os novos convertidos com a santa palavra de Deus. Para que a igreja brasileira entenda que a obra missionária é a sua suprema tarefa. É uma ordem imperativa de nosso Senhor Jesus Cristo de pregar o Evangelho a toda criatura. Orar para que os sistemas opressores do radicalismo religioso e político sejam destruídos e não impeçam a propagação das boas novas de salvação. Dita esta mensagem que está sobre a nossa incumbência de falar para os nossos amados irmãos do rádio e da TV, nós vamos orar neste momento ao Senhor e pedir a Ele a sua gloriosa e benfazeja bênção sobre todas as vidas. Oremos, portanto, Senhor Deus e Pai, que oramos neste momento, ó Pai, quando acabamos de repassar para os nossos radiovintes, os nossos telespectadores, esta mensagem de oração.
elevamos as nossas vozes e os nossos pensamentos ao teu santo e glorioso trono, na certeza, Senhor, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende, não porque merecemos, mas pela bondade do Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, neste dia, ó Pai, todos aqueles que estão envolvidos na obra da evangelização, que seja a evangelização local, que seja a evangelização regional, que seja a evangelização transcultural. Meu Senhor, vem ajudar, vem abençoar, vem dar vitória, vem derrubar as barreiras, Senhor amado, para que os teus filhos possam avançar na evangelização do mundo. Meu Deus, meu Pai, abençoa esta cidade de Mossoró, Senhor. Meu Senhor, ajuda, Senhor. Abençoa de forma que o Evangelho possa penetrar em cada lar, em cada família, Senhor, e vidas serem transformadas por Ti. Abençoa, ó Pai, a missão transcultural. Abençoa, ó Pai, aqueles que foram enviados por esta igreja e aqueles, Senhor, que nem conhecemos, Senhor, mas que estão lá na frente da batalha, ganhando almas para Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que contribuem com a obra missionária, por aqueles, Senhor, que sistematicamente entregam a sua oferta missionária, Senhor. Porque a missão se faz com os pés dos que vão, missão se faz com os joelhos dos que oram, e por isso estamos fazendo um clamor de oração em prol das famílias missionárias. Mas missão se faz também, Senhor, com as mãos dos que contribuem. Ajuda, Senhor, abre porta e abençoa, meu Senhor. A Tua palavra não pode recuar, o Teu Evangelho não pode retroceder, Senhor. É a Tua igreja, Senhor, que clama neste dia. Muitos dos nossos amados que estão nos acompanhando nesta oração através do nosso sistema de comunicação, que eles sejam ricamente abençoados e possam vir prosperar a Tua obra para a glória do Teu nome. Amém.